qual que é a falha? Com certeza o povo mesmo vai discutir entre si, né? Assim, Eu acredito que a democracia tenha falhas, porque a democracia dá espaço para uma ditadura. A democracia também oprime as minorias. As minorias que eu falo em quantidade de número. Querendo ou não, acontece meio que uma opressão. Tipo, nem todo mundo quer aquilo, mas porque a maioria quer, acontece. Essas são as falhas da democracia em geral. Mas o princípio da democracia... Primeiro, a democracia, ela não é, ela está, certo? Por quê? Porque ela está num processo constante de mudança, de transformação. Ela nos permite refletir e corrigir falhas. Então, partindo dessa premissa, a gente não pode ver a fala dessas maiorias, porque como que a gente define um critério dentro de uma escola ou dentro de um estado? A maioria das pessoas opinam e escolhe seus governos. Depois a gente passa por um processo de discussão sobre aquele assunto até chegar no resultado. Lógico, se a maioria optou por aquele modelo de escola, cabe a nós refletir, mas seguir. Então não é uma coisa feita por uma minoria. Eu não acho que seja feito por uma minoria. Eu acho que, pelo contrário, a democracia ela vem para estender a todos, feito por um consenso de uma maioria. Porque na democracia a minoria não estabelece. Mas aí não teria um equilíbrio, que seria o que realmente todos querem, mas ao mesmo tempo que todos querem, limitar o que todos querem também. Pessoal, presta atenção só um pouquinho. A Maria, né? Ela está lançando um desafio para mim aqui. Eu percebi, ela disse que preciso gravar essas falas, porque ela, de fato, ela está dizendo para mim que a democracia tem falhas. Ok? tudo perfeito. Sim, e ela está dizendo que dentro desse processo democrático é uma minoria que determina o que a maioria vai fazer. Não, que uma maioria determina o que uma minoria vai fazer, a vida de uma minoria. Isso é a falha. A maioria define a vida de uma minoria, certo? Então, mas quando uma maioria define a vida de uma minoria, o princípio democrático está consolidado. Porque se fosse o contrário, não. Então, por exemplo, Professor, uma ditadura militar. professor, eu tenho a cara da democracia. Que nem todos aceitam o resultado da democracia. Só que aí não teria como ter um equilíbrio? Não, porque a democracia, a maioria sempre vai vencer. Essa é a falha da democracia. O próprio bagulho. Então, mas tô falando que a gente entra em um consenso de um equilíbrio, mesmo fugindo da democracia. Só que o que seria também errado. Porque se a gente for parar pra pensar também, a democracia dá espaço para uma ditadura. Porque se a maioria escolher um governo que aplica uma ditadura, é meio que dando espaço pro governo fazer isso. Mas essa mesma maioria que definiu uma forma de governo, ela pode também desconstruir essa forma de governo. Sim, mas ela também pode dar um espaço para uma ditadura, o que vai ser difícil para desconstruir. A Maria está complicando as coisas. Já estava complicado esta noite. Ela está tentando dizer para mim, talvez para vocês. Quem foi o E é importante desgraçado? vocês participarem da conversa aqui. Alguém... Você está dizendo que a democracia é ruim? Sim. E aí, pessoal? Acho que a democracia é ruim. O que seria bom? Professor, a democracia é a maioria. Você também, Clarice? Mas também não seria bom com a maioria, porque se a democracia... Você tá querendo me complicar. A democracia dando espaço para uma ditadura, isso também prejudicaria a maioria, porque a maioria provavelmente não esperaria uma coisa dessas. Dando exemplo da Venezuela, que elegeu 100% de votos, se não me engano, um cara que aplicou uma ditadura e hoje em dia eles não gostam mais desse cara. E eu falei, caramba, porque alguém coisou um chiclete ou coisei na minha calça. E aí? Democracia é ruim. Ditadura é ruim. O que seria bom? Um equilíbrio. Não, a discussão tem que ser séria. O que seria bom se os dois são ruins? A visão de vocês. Cara, professor, não tem como agradar todo mundo, não. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém infeliz, dependendo das condições. Se tiver bom, vai ter alguém feliz, infeliz. Eu tenho mais...
tenho uma ideia do porquê, qual seria o equilíbrio entre esses dois. Tá, mas quando você pega Olha, o voto de uma maioria, todo mundo estaria chegando em consenso, você já tem um equilíbrio entre os dois. Você tá com todo mundo ali presente. não. Eu diria que, tipo, o equilíbrio que eu falo é um limite. Vamos lá. A democracia, querendo ou não, existe um limite na democracia atualmente, querendo ou não, mas esse limite também dá uma falsa liberdade. Tem que ter um limite pra tudo que vai acontecer, pra que não aconteça pelo menos um golpe de Estado. Vamos supor, tem que ter um limite pra isso. Só que aí também tem que ter um limite pra minorias. A democracia não estabelece limite, ela estabelece uma discussão sobre o todo, não é um limite. É que ela precisa chegar a um consenso. Nós precisamos estabelecer critérios e regras em qualquer sistema, mesmo democrático. Então eu entro aqui na sala, eu já entrei aqui, vocês estavam todos à vontade. Eu respeitei o princípio democrático, certo? Agora, na hora que eu precisar começar o texto, ou começar a abrir a discussão, eu preciso falar, precisa parar um pouco. Isso não é ser ditador. Isso Não é ser ditador, mas, ó, é outro exemplo, Vamos imaginar... Posso pegar? Vocês mentirem dessa emoção da Mariane. Ó, vamos imaginar o Joãozinho, os eleitores do Joãozinho e o governo em si que, além do partido do Joãozinho e tudo mais, tem. O Joãozinho, todas as pessoas, a maioria das pessoas resolvem pegar e votar no Joãozinho. Então são todos os eleitores dele. Os eleitores apoiam ele. Pelo menos não podem apoiar 100%, mas apoiam algumas coisas desse Joãozinho. Ok. Só que esse Joãozinho, ele quer aplicar um golpe de Estado. Mas acontece que alguns desses eleitores apoiam, porque não entendem, são ignorantes. Ah, o Joãozinho tem nome, viu, gente? Eu já percebi. Eu também lembrei dessa pessoa, mas não é essa pessoa que eu tô falando. Quer aplicar um golpe, alguns desses eleitores apoiam, só que aí meio que o Estado, o governo do Estado não permite. Então, os eleitores apoiam esse golpe, sim, que é a maioria. Só que assim, agora tá sendo reprimido esse golpe. É por um motivo bom. Só que aí também, se a gente for parar pra pensar, não é 100% uma democracia, porque tem um povo que quer. O povo quer uma coisa dessas. A maioria quer uma coisa dessas. Isso então não é uma democracia 100%, mas também não é uma ditadura, porque limita as pessoas pra uma coisa boa. Mas quando você... Eu entendi o que você falou. É assim, quando alguém apoia um sistema fechado, um sistema ditatorial, estabelece isso como critério, como regra de uma sociedade, isso aí deixa de ser uma democracia, passa a ser uma ditadura. As pessoas apoiaram, elas apoiaram dentro do princípio democrático, elas legitimaram outro princípio. Mas a partir daqui não é mais democracia. E para retomar isso? Complicado. Então, em 1964, no golpe de 64, vamos chamar golpe de 64, outros não. Aqui, nós vivíamos um regime democrático. A sociedade civil como um todo apoiou isso. Uma vez que ele se estabeleceu, não tem mais democracia. Então, seguindo esse princípio, o pior que seja, que você não concorde, ainda é a melhor forma de você conviver dentro da sociedade. Sabe que vocês são amigas assim, não é, Alisson? Lógico. Ela permite que nós escolhemos essa forma de governo. Só que se a gente cair aqui, esse Joãozinho não tem nome. Mas não é sobre Esse Joãozinho tem nome. não é sobre Mas o Joãozinho, se ele for governar dentro do princípio mais rígido, ditatorial, e ele sendo eleito com voto popular, as pessoas vão ter a oportunidade de mudar.
Agora, se ele se restabelecer no poder e ele conseguir tirar o voto popular, aí não tem jeito. Eu vou lá já. Vou lá já, viu? Só que aí agora eu quero expandir esse assunto pro Joãozinho. Não, vai sair um pouco mais dessa questão de democracia e ditadura. Vai ser sobre, mas não vai ser exatamente sobre esse tema. Quero expandir o Joãozinho. Expandir o Joãozinho e colocar outra figura no meio. Aí eu vou pegar o senhor. Tá bom. Pode ir. Obrigada. Aqui quem é? Bolsonaro e Lula. Eu sabia que tinha esse João. Tá, mas como é que você considera esses dois aqui? Então, eu não tinha pensado primeiramente no Bolsonaro, eu não tinha pensado, eu tava pensando mais na questão da Venezuela. É, porque o seu Joãozinho não tem que ele tinha um nome. Mas não tinha. Agora que eu pensei, eu resolvi colocar. Tem duas pessoas. O Joãozinho e o Joaquim. O Bolsonarinho e a Lulinha. Sim. O Bolsonaro, embora ele apoie uma ditadura, é impossível no governo dele ter uma ditadura porque ele permite coisas que não permitem uma ditadura, como a privatização, não é? Mas em nenhum momento ele falou em ditadura. O tempo todo ele fala em democracia. Mas não, teve um tempo que ele não falou, apoiou a ditadura? Sim, os filhos dele falaram, né? Sobre o ato constitucional 5 e retornar o ato constitucional 5 para o Brasil. Mas o tempo todo ele fala em democracia. Sim, mas vamos fingir que ele quer uma ditadura. Vamos fingir que ele quer uma ditadura. Ele apoia uma ditadura e ele quer aplicar uma ditadura. Mas acontece que ele não consegue aplicar por conta do próprio governo dele, que, sei lá, privatiza as coisas, o que dá liberdade a uma democracia, não uma ditadura. Já o L quer transformar tudo no Estado, o que permite uma ditadura maior do que o B. O senhor L e o senhor B. O L já falou publicamente que é amigo de um ditador. Já falou também que também quer meio que concorda com as ideias desse ditador. Meio que já falou publicamente que quer desfazer o que o B fez. E tudo indica que o L também quer seguir o mesmo caminho desse ditador. Transformar tudo no Estado, seguir o mesmo caminho desse ditador. Qual a diferença maior entre o B e o L? O L realmente consegue fazer do país uma ditadura. O B não consegue. Qual a sua opinião sobre esse caso? Os dois. Eu vou dar não o meu parecer como cidadão, tá? Eu não vou publicar isso daqui. Vou dar o meu parecer histórico. Tanto o L como o B, seguindo esse princípio aqui, eleito pelo voto popular, certo? Eles estão dentro de um princípio democrático. Por mais que eles queiram mudar isso, eles até podem. Eu entendi o que você falou. Eles até podem mudar isso. Mas nenhum dos dois se encaixa na ditadura aí. Nenhum dos dois. Os dois seguem o princípio de democratização. Os dois seguem o princípio de eleições diretas. É que o que você está colocando para mim é a forma de controle de um e outro. Um vai usar o aparato do Estado, mesmo no princípio democrático, para estabelecer critérios de acordo com seus interesses. Mas os dois fazem isso. Vamos pegar aí. Auxílio Brasil, Bolsa Família. É um programa social. Perfeito. As pessoas precisam se alimentar. Mas os dois trabalham esses dois conceitos com interesses de usar como forma de controle do Estado, de se perpetuar no poder. Pelo menos, então, o L pode estar em uma democracia, mas chegar perto de alguma coisa que se pareça uma ditadura, na questão de a gente pensar que, vamos pensar
que o senhor L quer muito seguir os passos desse seu amigo, que é um ditador, e acontece que ele não quer transformar 100% numa ditadura, mas ele vai fazer coisas parecidas. Como? Vai transformar tudo do Estado, então vai começar a controlar tudo. Vai começar a controlar tudo que tem. Vai ter muita corrupção, porque já que o Estado vai controlar tudo, meio que vai ser tudo das pessoas do Estado, vai acontecer muita corrupção. Sempre vai ter. Sempre, mas nesse caso vai ter ainda mais corrupção. E também, nossa, eu me perdi, eu fiquei olhando e me perdi, nossa. Ó, graça. Independente de forma de governo, nós temos isso aqui já legitima a democracia. Nós temos igualdade entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso é compartilhado lá, independente entre esses três poderes. Mas aí... Por mais que o B e o L ele tente implementar um sistema de controle do Estado, isso será discutido entre esses três poderes. Mas aí, o L, ele pode... É bem interessante essa vida que eu tive. O L, ele pode manipular a mídia, porque a mídia, pelo menos em tempos de eleições, é muito manipulável. Ele pode manipular a mídia e as pessoas podem votar em todas as pessoas que concordam com as ideias dele e que podem ser uma coisa compatível. Então, vai ser todo mundo de um mesmo governo no poder que vai transformar o que essa pessoa quer, ignorando a maioria da população, que é melhor para a população. Também poderia ter uma censura na mídia, o que não seria 100% uma democracia. Enfim, poderia ter... Não seria uma ditadura, mas também não seria 100% uma democracia. Ele pode fazer isso. Pode, mas nós não vamos voltar nisso, porque eu acredito que o Estado democrático de direito, o Estado brasileiro, ele não vai voltar mais no tempo. Por que eu acredito nisso? Porque, veja, nós estamos numa escola onde todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso à educação, todo mundo, a médio e longo prazo, vai adquirir um grau de consciência político, cedo ou tarde. E aí a mídia não vai mais manipular vocês, a mídia não vai mais manipular as futuras gerações, mas é um processo. Se a gente entender que a democracia ela é um processo contínuo e que nós temos que avançar, porque ela não é, ela está em constante mutação, mudança. Tá certo? Então, por mais que os governos tentem, por mais que eles se esforcem para criar mecanismos de controle da imprensa, das pessoas, nós somos livres para fazer nossas escolhas a partir do momento que a gente começar a desenvolver esse conhecimento do que é política, do que é economia, do que é democracia. Então, você é jovem, mas médio e longo prazo, você vai ver que todo esse aparato que o Estado tem, ele será discutido de forma mais ampla, porque vocês é que vão permitir. Desculpa. Eu confio plenamente, eu confio em vocês, plenamente. Então, eu entendi 2 pontos no seu raciocínio. E eu vou usar um exemplo de... Vamos falar da Rússia. A Rússia não é 100% uma democracia, vamos ter que ser sinceros sobre isso. A Rússia não é 100% uma democracia, vamos ter que ser sinceros sobre isso. Mas acontece que, atualmente, muitas pessoas querem derrubar o governo do poder. Acontece meio que uma revolução aos poucos nessa Rússia. Então, embora ela seja uma democracia, também não chega a ser, vamos dizer... Chega a ser uma ditadura, mas não uma ditadura pesada. E uma ditadura que, ao tempo, se torna uma democracia. Maior, um controle do Estado maior. Mas também está sendo enfraquecido aos poucos. Então é isso que o senhor quer dizer, que pode acontecer de controlar um pouco mais, mas não seria o ponto de ser uma ditadura. Mesmo se acontecesse uma coisa parecida, seria tipo a Rússia, que o povo está derrubando. Sim, porque as pessoas lá têm um grau de consciência elevado, né? Você faz um país desenvolvido. Então, por mais que ele tente implementar, vai ter resistência, vai ter luta. E eu acho difícil, por mais que ele tenha um aparato militar, por mais que ele tenha um controle do Estado, se não for de encontro dos interesses das pessoas, do russo, não vai funcionar. Cedo ou tarde eles vão estabelecer
a ordem, o Estado democrático de direito. Então, além desse negócio, tem o segundo ponto, em que as pessoas possuem mais conhecimento, então é muito difícil acontecer uma ditadura, porque antigamente era mais fácil as pessoas caírem no golpe. E agora vamos expandir Pessoas aprenderam com isso. Pessoas aprendem com esse processo. Agora vamos expandir para qual é o melhor sistema político? Capitalismo, comunismo ou socialismo? Melhor é aquele que o governo trabalhar para atender os interesses da população. A questão não é o sistema político, quem vai governar. Eu falei para você, a questão não é esse, o capitalismo, o comunismo, o socialismo. A questão é as pessoas que vão estar por trás disso. E qualquer um dos sistemas é perverso se quem for governar fizer coisa errada. Qual é o melhor dos três? Capitalismo. Porque eu ganho mais dinheiro. Qual o senhor diria que é o melhor dos três? O melhor é aquele que desenvolver melhor distribuição de renda e emprego. Isso não tem a ver com o sistema, tem a ver com políticas públicas. Eu voto no capitalismo como o melhor sistema. O ruim do capitalismo é porque as pessoas mais pobres ficam mais pobres, mais ricos mais ricos. O ruim é isso. Só que aí eu quero também expandir um pouco esse E a assunto. sua posição na sociedade. Eu vou perguntar pra esses daqui o que eles acham. Tá, o que vocês acham? Qual que é o sistema melhor? Capitalismo, comunismo ou socialismo? Depende. Pro povo. Povo, comunismo. Vocês concordam? Qual que é o sistema melhor para ele? O povo é rico, dos ricos é o capitalismo, porque cada vez eles ficam mais ricos, eles também têm a desvantagem de poder ficar pobres. Se eles fizerem merda. E aí? Estamos chegando com você. Se você quer, sua opinião. Isso que eu tô jogando. Ele tá de fone. Sua opinião. Quê? Qual o melhor sistema dos três? Cadê? Capitalismo. E vocês? Capitalismo. Comunismo. Comunismo? Olha, ó. Eu voto no capitalismo como o melhor sistema que A tem. maioria estão aqui, mas tem gente aqui. Vamos faz mais alguns pontinhos aqui. Pergunta ali pro pessoal ali, ó. Pergunta pra Pra vocês, qual o melhor sistema? Capitalismo, comunismo ou socialismo? O que é o socialismo mesmo? Socialismo é uma mistura de capitalismo e comunismo. Socialismo. Sou capitalista. Não. Tem 2 socialistas e um comunista. Eu sou capitalista. Eu também. Tá vendo? Ó? A maioria. Agora o problema é que isso precisa ser discutido, precisa se estudar. O sistema, pra gente poder opinar. Sim, cagação. Nossa, daqui a pouco acaba a aula, falta meia hora. Tem que se estudar o sistema, tá? Por que tem uma decifra de alguma? Fala aí, moço. Eu vou voltar lá hoje. Vai? Tem uma aula hoje. Bom, continuando. Eu vou tentar te convencer do porquê que eu acho que o capitalismo seja melhor. Primeiro, esses 2 sistemas não conseguem funcionar no nosso mundo porque o nosso mundo é capitalista. Então, se acontece algum desses 2 sistemas... Quase o mundo inteiro. Quase o mundo inteiro é capitalista. Então, quando acontece o comunismo, o socialismo, vai acontecer um boicote, vai acontecer uma coisa um pouco mais difícil. E também, eu acredito que seja porque... Não é porque é um sistema capitalista que não vai fornecer a educação, a saúde, o bem-estar. Isso pode ser fornecido no capitalismo, não precisa ser no comunismo. E o comunismo e o socialismo
querendo o Estado, o que prejudica as pessoas querendo ou não. É sempre melhor quando as empresas são privadas, que é sempre evolui um pouco mais a economia. Para aí um pouquinho essa fala. Tá bom. Pessoal, Ô, caramba! vocês... Presta atenção, é que eu tô tentando explicar pra vocês. de privatização. Mas o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é público. E ele atende a todos. Então, isso não seria privatizado. Seria uma coisa que o Estado fornece. Então, Mas isso seria capitalismo. não é bem o Estado mínimo. Aí tem intervenção do Estado. Quando você faz intervenção do Estado, você sai disso aqui para isso aqui, ó. Ele tá nível 8. Então, o nosso país é socialista? Ele é um capitalismo que ele tem mestra de controle de Estado e, de alguma forma, quando ele interfere, ele sempre Então seria, talvez não um socialismo, talvez fosse um capitalismo com coisas a mais. um Estado capitalista, mas que ainda é um Estado mínimo, ainda tem intervenção do próprio Estado, do governo. Tem como ser capitalista, não ser mínimo, mas não ser ao ponto de ser socialista? Petróleo, saúde, que aqui é combustível, saúde, alimentos, tem intervenção do Estado. Então, nós somos socialistas? Nós somos capitalistas, mas não um capitalismo neoliberal, onde o Estado não intervém na economia. Nós somos um capitalismo com o Estado ainda liberal, um Estado que ainda preserva alguns valores de intervenção na economia. Então nós somos capitalistas liberais. Nós somos capitalistas, somos Estados capitalistas, seguimos a base do capitalismo. Mas somos estados que a gente interfere na economia de alguma forma, a gente controla. Isso é necessário, não tem jeito. Então, seria bom esse sistema que a gente está, que fornece o SUS, fornece a educação pública, fornece algumas coisas desse tipo, necessidades humanas básicas, mas não é bom ao ponto de ser comunismo ou socialismo. Porque... Nós vivemos num Estado capitalista. Mas não... Democrático de direito. O que eu quero dizer é que esses dois aqui não são tão bons pra gente. Porque, pelo menos quando eu tava estudando sobre comunismo, socialismo e geografia, a professora, ela falava que no comunismo, você tem meio que, e o socialismo, você tem um limite da sua liberdade de escolha. Que não acontece no capitalismo, assim, acontece se for uma ditadura, mas no comunismo, no socialismo não acontece mais. Ela falou que tem um limite, porque, tipo, até mesmo em questão de emprego, você escolher seu próprio emprego. Pra ter, tipo, todo mundo conseguir o que quer, a economia funcionar. As pessoas têm que escolher um determinado emprego e talvez elas não gostem. O que acontece no capitalismo? Acontece, mas não é o Estado que monitora esse tipo de coisa, e sim sua própria escolha de vida. São uma iniciativa privada, são pessoas. Mas os três modelos dependem de quem vai governar, de quem está aqui no poder. Os três modelos. Aqui o Estado controla mais, interfere mais, mas todos têm participação das pessoas. Se pressupõe que tem. Se você pegar a ideia do comunismo, do bem comum de todos, todos vão discutir o que vai ser feito com o valor X do PIB do Estado. Mano, meu Deus, cara. Então, o que nós vamos fazer? Parte dessa discussão, o cidadão como um todo. É que é difícil. Mas atualmente no nosso mundo, pelo menos talvez por ser um mundo inteiro capitalista, não acontece essa questão da democracia, pelo menos não em países comunistas ou socialistas. É que você está muito voltado para a liberdade de expressão, de escolhas. Eu tô voltado para a democracia. E o Estado, ele promove dentro dessa ideia do capitalismo.
Mas você viu ele falando aqui, a questão do problema é a desigualdade. A desigualdade, talvez o governo possa se envolver nisso. Então, poderia ser uma coisa resolvida, que assim, existiria o rico e o pobre, mas não seria uma pessoa em extrema pobreza. O governo também teria que trabalhar nessa questão de trabalho escravo, trabalho infantil. Sim, mas isso é um processo de longa duração. E aos poucos, a sociedade vai amadurecendo isso e vai mudando. Porque nós precisamos entender que um precisa do outro. Para mim produzir, eu preciso de pessoas. Eu tenho que criar condições para essas pessoas de alguma forma. Então, por que existe ainda essa desigualdade? Não? Porque as pessoas precisam desenvolver um grau de consciência que lhes permita discutir com a iniciativa privada valores possam promover uma qualidade de vida melhor. O problema aqui não é o capitalismo. O problema aqui é que nós precisamos desenvolver um grau de consciência maior. Como é que a gente faz isso? Estudando mais, acompanhando mais as questões do nosso país, do mundo que vivemos. A escola precisa abrir espaço para essas discussões. Você tem alguma disciplina que fala sobre política? Não. Economia? Não. A gente precisa trazer isso para a escola, para a nossa realidade. A gente poder amadurecer essa ideia de que somos a maioria e por isso temos que, como maioria, participar dessas decisões aqui, mesmo falando de iniciativa privada, mesmo falando de empresas. Vamos lá, eu tenho 5 mil funcionários de uma empresa. Ou eu sou dono dessa empresa. Quem é a maioria? Os funcionários. Mas será que eles têm um grau de consciência disso? Será que eles têm noção disso? Não. Não. Por isso que existe ainda, eu acho, na minha opinião, que existe ainda essa discrepância enorme de condições de salários ruins, de saúde ruim, porque as pessoas precisam entender o tamanho que elas têm. Mas então, tem como um governo capitalista fornecer todas as condições básicas de vida boas para a pessoa? Tem. E mesmo assim não ter, tipo, não chegar a ser comunista, mas não chegar a ser um extremo capitalista como a gente vê hoje em dia. Tem países desenvolvidos aí que são capitalistas e as pessoas vivem bem. Até mesmo os pobres. O índice de pessoas em condições vulneráveis é zero. É zero. Você pega, eu nunca viajei para fora, só pegando a partir de pontos teóricos. A Suíça. Mas aí acontece que esses países, eles usam da mão de obra barata de outros países, o que prejudica bastante. E acontece que tem como o mundo inteiro ser como esses países? Mas as pessoas que estão lá, elas... Eu tô falando de quem vive nesse país. Ele vive com qualidade de vida. Ele tem acesso à saúde, ele tem acesso à educação, ele tem acesso ao transporte. O dinheiro é bem distribuído, ele é bem trabalhado. Então, eu estou te falando que não é modelo, é pessoas. É quem governa e quem coloca essas pessoas lá. Mas fugindo das pessoas, entre esses três, seria o capitalismo melhor atualmente? Uma melhor escolha pra gente? Seria. Mas a gente não pode colocar isso como uma afirmação. Porque essa é uma discussão que ninguém tem a resposta. O capitalismo pode sempre estar evoluindo. Sempre está evoluindo para melhorar as condições de vida, mas também não pode fugir para ser um socialismo ou um comunismo, porque senão seria a gente falando de coisas diferentes. Quando a desigualdade no Brasil não tem a ver com o capitalismo. Quando a desigualdade no Brasil é uma questão estrutural, ela é histórica. Ela vem desde a colonização. Então, quando a gente fala de desigualdade, não está só associada ao Estado mínimo, ao Estado liberal. Tem que voltar no tempo. Pegar desde a colonização, passar por um processo de escravidão,
processo de mudança, de transição de um Estado imperial, democrático, republicano, ainda mais conservador, e assim a gente vai evoluindo. Nós estamos em processo de evolução. Mas há algumas décadas atrás a gente está falando de voto de cabresto. As pessoas votavam em quem as pessoas que controlavam o país, os donos de terras, determinavam. A democracia, ela está aqui. Só que não é empurrada. O processo é a lei. A sua inquietação é descobrir o que é bom. O que é bom, nós não sabemos ainda. Nós estamos procurando isso. Porque no Brasil é mais difícil pensar nisso. Porque historicamente, até 1888, a gente era um país escravocrata. Todos os sistemas, eles são bons só na folha, só escrito. Se eu colocar na prática mesmo, todos vão ter falhas enormes que vão prejudicar muito. Todos vão ter falhas, que é normal, porém, essas falhas são importantes, a gente reflete sobre elas e vai corrigindo. Nós estamos no processo de evolução. A gente não deve permitir é voltar no tempo. Voltar em 64, voltar em 37, na ditadura Vargas. A gente não pode, tem que pegar esses momentos para refletir e evoluir. Quando a gente coloca alguém lá com esses princípios de controle do Estado, de restauração da ditadura militar, a gente está retroagindo com a sociedade, com a ciência social. As suas dúvidas, elas são infinitas. E elas não têm resposta agora. Não tem resposta sobre o que é bom e o que é ruim. A gente imagina que isso é bom. A gente imagina que é bom. Vocês nunca viveram em outro modelo de sociedade. Vocês falam que é ruim a partir daquilo que vocês vê na televisão, jornal, do ponto de vista teórico. Vocês nunca viveram na prática. Por exemplo, nunca morei em Cuba. Falam que é um regime fechado, difícil, mas eu não sei. Eu não convivo lá. Não sei o que as pessoas pensam. Eu acompanhei pensando nisso porque eu vi um venezuelano reclamando do sistema. Mas no Brasil também tem brasileiros reclamando do sistema. Sim, tem, mas acontece que parece que ele fala de uma forma diferente do que a gente fala. A gente fala que é uma democracia, pelo menos, a gente fala que é um governo de tal coisa. Só que a gente não fala, tipo, igual eles. Mas se a gente tiver uma crise de desemprego, de inflação, qualquer crise que a gente venha estar sobre nós, a gente vai começar a falar negativamente. Inclusive um problema lá. Porque a gente só sabe através da mídia. A gente não está lá, a gente não vive lá. De fato, a gente não consegue entender o que está acontecendo. É que nem se mensurar a escravidão. Claro, na escravidão, a gente não viveu de fato. A gente não sabe o tamanho da perversidade exata que foi a escravidão. A gente imagina o sistema perverso. Quando a gente vê relatos, quando a gente vê vídeos, quando a gente vê simulações de práticas daquela época, é assustador. Então, não dá para assim trabalhar a ideia, o conceito de bom e ruim como uma coisa acabada, fechada. Bom e ruim como uma coisa aberta à discussão. Eu sei que foge bastante do assunto, mas falando de escravidão, eu acabei lembrando de nazismo e eu lembrei que eu vi um filme há um tempo atrás que era dentro de campos de concentração nazistas e era um filme da época lá de o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial. E as pessoas, os judeus pelo menos, a maioria, explicavam o que acontecia em algumas coisas. O que não foi falado, pelo menos quando eu fui no Memorial do Holocausto, lá em São Paulo.
é que eles amarravam as pessoas em um, sei lá o que era, tipo, ia tipo um negócio, amarrava as pessoas, tipo, em um poste, e pegavam tipo um taco de beisebol, sei lá, um taco, colocavam um monte de prego, começavam a esfregar na pele da pessoa. Então, é porque... Aí eu vi também, tipo, o caso de uma mulher que quebraram a região íntima dela. Tipo, os médicos que faziam experimentos foram lá e quebraram. Ela não conseguia ficar em pé. É terrível. Então, a gente não vivenciou isso. A gente imagina a partir de relatos, a partir daquilo que a gente estuda, a gente acompanha. Pior. Mas, independente disso, dá pra gente entender que é uma prática perversa e desumana. E que a reflexão que tem que fazer é que isso não é bom. E qualquer discurso voltado para isso tem que ser repreendido, tem que ser reprimido. Por isso que a gente precisa resgatar a memória. Por isso que a gente tem que puxar lá atrás e falar, ó, isso não foi legal, isso não é bom. Então, quando alguém aparece no discurso voltado para essas coisas, a gente tem que... não, isso não é bom. Por mais que a democracia seja ruim, ela nos permite aceitar e errar, cair e levantar. Coisa que em outro sistema você não tem essa possibilidade de refletir, de aceitar e errar. Você apenas segue. Nós estamos no caminho certo, independente de quem vai estar lá no outro, no Brasil, nós preservamos o princípio democrático. Aí nesse mesmo filme que eu assisti, é um filme realmente da Segunda Guerra Mundial, onde mostra a época da libertação do pessoal. Acho que você já viu esse filme, Você sabe o nome do filme? Não, mas eu acho que você já viu esse filme. Tem vários, tem um que... Mas é realmente sinistro, porque não é tipo só uma ilustração de pessoas contando. Era um filme realmente dentro, onde você via os cadáveres, você via as pessoas machucadas. Eles tentam puxar o mais real possível. Não, mas é verdade que era o filme, tipo, dentro, na Segunda Guerra Mundial, acabou, invadiram Tava lá e filmou, tipo, a situação do local. E eles mostraram talvez só que convém mostrar, né? Não deve estar mostrando tudo. Sim, foi tipo, caraca. O problema da democracia é que vocês precisam entender, vocês que são jovens, democracia é discutir ideias, evoluir, é pensar a sociedade. Não é o que você está vendo agora, nesse momento. Não é o vizinho ir lá e fazer barulho e falar, eu sou livre para fazer o que eu quero. Falando de vizinho, meu vizinho ficou até 2 horas da manhã acordado, a família, colocando máquina pra lavar, gritando, brincando. Nossa, foi terrível. Aí tinha uma pessoa que tava tipo, de um lado pro outro, pisando muito forte no chão. Mas foi terrível. Mas eu consegui dormir. E o tempo que eles ficaram em silêncio. Mas aí minha mãe, ela tava doente, ela acordou. Essa pessoa, ela fere um princípio democrático, porque ela não tá levando em conta você. Olha aquela sujeirada ali. Políticos. Você percebe por que às vezes a escola ela trabalha em cima de conceitos já alguns pré-estabelecidos? Porque quando você traz à tona temas como esse, é interesse comum de todos. Mas as pessoas querem. Mas aí, acabei de lembrar que o senhor falou que... perguntando pra gente se escola é uma democracia ou não. A escola é uma democracia? Não. Tanto por parte dos alunos, tanto por parte dos superiores. Você acha que não? Não, pelo menos, como você deu o exemplo, aqui não está tendo uma democracia. Sim.
E também os alunos não estão em uma total democracia quando falam alguma coisa, acontece alguma coisa que a maioria não gosta. Ó, o interesse. Aqui, é um interesse diferente, ó. Todo mundo está conectado, mas eles estão em outra dimensão, em outra realidade. Eles não respeitam, tipo, regras da democracia. Não é isso. É que o momento histórico, qual que é a ideia? É produzir e consumir, certo? Produção e consumo. Produção e consumo. A princípio está tudo certo. Mas isso pode levá-los a um processo de não reflexão da realidade, dessa possível realidade. Ó, tá todo mundo conectado aqui agora. E também... desculpa, eu te interromper. Mas essa conexão tá dentro de contexto? Eu acho que não. A aula aqui não é sobre games, não é sobre jogos. É difícil, mas isso é um processo. A escola tem a função de pensar sobre isso e encontrar caminhos. Ela vai encontrar. Talvez não agora, mas vai encontrar. De uso dessas ferramentas para a gente discutir outras coisas também, não só isso. Um exemplo que o senhor deu, que eu acho que se reflete também na escola, é aquele exemplo de que em uma empresa que tem 5.000 funcionários, como a escola, que tem, sei lá, centenas de alunos, e tem apenas algumas pessoas no poder, vamos dizer assim, superiores. Se os alunos quiserem, podem se mover e falar, eu não quero tal coisa, eu não gosto de tal coisa. Queremos mudar, Mas não tem essa consciência. Também porque envolve o que o senhor falou. Eles não estão interessados em saber disso. O que falta, mas não tem essa consciência por quê? É porque eles não querem, é porque ela está em construção. Vamos pensar na idade, no momento de vocês. Ela está em construção. Essa consciência vai acontecer no momento. Que não será agora. São etapas. Ela vai chegar num grau de maturidade maior. Certo? Então chegamos à conclusão de que a escola é um espaço democrático, em construção e em movimento. Porque se não fosse, ela não estaria primeiro aberta a todos. E por que os outros alunos discordam? Não, eles discordam porque eles não levaram essa reflexão, eles nem pensaram nisso, eles nem pararam para discutir isso. Alguém parou para discutir isso aqui em algum momento? Eles só colocaram, é ruim por causa disso e é só um parecer pessoal dele, sem levar em conta o todo, a escola. Certo? Ó, quem entregou esse trabalho pra mim, vocês ficaram